continuando dentro daquilo que o Senhor tem preparado para a gente nesta noite, quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 19, versos de 1 a 6. Êxodo 19, de 1 a 6. Em uma das minhas devocionais, eu achei muito interessante e entendi de Deus para conversarmos um pouco sobre esse texto. Diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente, se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal por povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amado Deus, te louvamos, Senhor, pela tua presença com a gente. Te louvamos, ó Deus, que por mais que temos nossas dificuldades diante do Senhor, somos pessoas, mas o Senhor tem nos abençoado, nos compreendido, cuidado de nós. Obrigado pela tua paciência com cada um de nós, obrigado pelo teu cuidado ao longo desta semana, obrigado pela tua segurança para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo consolo que ela traz para a gente, pelos alertas, pelas vezes quando Ele nos chama a atenção, pela maneira como também o Teu Santo Espírito nos encoraja, Senhor, a colocar em prática aquilo que o Senhor fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós, continuando debaixo dessa ministração do Teu Santo Espírito, que desde o início do culto teve e que está tendo, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, ministrando nos nossos corações, agora com a Tua palavra também. Abra os nossos olhos pela fé, os nossos ouvidos, abençoa nosso coração para guardar a Tua palavra que já é abençoada por Ti. E se necessário for, ó Deus, encoraja-nos a mudar algumas atitudes nossas que não estão trazendo edificação para as nossas vidas e não nos têm fortalecidos mais espiritualmente. Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração neste momento. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Confie em Deus, Ele te conduzirá neste mundo. Eu percebi que nos últimos meses aqui, que eu tenho pregado, geralmente, alguns temas das mensagens têm sido exatamente nessa direção. Confie em Deus, descanse em Deus. E hoje eu falei, mas Jesus, de novo, confia em Deus? O Senhor quer me dar só para mudar uma palavra, ficar um pouco diferente? E aí fui para tudo quanto é canto e cheguei no mesmo lugar. Por isso, continue confiando em Deus, nas suas promessas, tá? Porque é Ele que vai te conduzir nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas às vezes tem uns momentos tão bons na vida da gente que a gente acaba acreditando que está tudo certo, é só isso mesmo. Mas nós estamos de passagem nesse mundo. É nesses momentos da vida que às vezes o barquinho dá uma chacoalhada e a gente leva um susto. E aí é onde Deus fala assim, ó, acorda que tua cidade eterna não é essa não, aqui você só está por um tempo. É lá em cima, é comigo que você vai viver o resto da eternidade. Seja em qualquer situação que você esteja vivendo, continue confiando nas promessas divinas, porque às vezes a gente acaba não tendo isso. Obrigado. Às vezes a gente acaba se embolando no dia com os afazeres e tudo mais,
E às vezes quando vem alguma situação, a gente acaba esquecendo das promessas de Deus e a gente começa a ficar muito afoito, aquilo causa uma certa angústia na gente. E a gente deveria então tentar pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajude a lembrar, a depositar a minha confiança nas tuas promessas, porque elas não são só para os outros, elas são para mim. O Senhor, a mesma coisa que o Senhor fez naquela época, o Senhor faz agora. Ao longo da nossa jornada neste mundo, Deus vai nos preparando dia a dia. Por isso é que Ele permite situações que nós não gostaríamos de tê-las. É por isso que em muitos momentos Deus nos tira da zona de conforto, porque Ele tem algo maior para a gente. E quando nós olhamos para isso, eu estava lembrando que aqui no Brasil, até início da década de 80, eu sei que para alguns você nem tinha nascido ainda, alguns já nasceram na era do digital, né? Não pegaram nem a internet de escada, né? Então a gente entende essas coisas. Mas houve uma época que a vida não era tão simples, você não tinha controle remoto de uma TV, né? Nem todo mundo tinha carro, você ia para a escola a pé, mas isso, querendo ou não, te movimentava. Não tinha panela elétrica, você queria fazer bolo, você tinha que mexer aquele negócio, não era todo mundo que tinha batedeira elétrica. Talvez você vai lembrar desses dias, dessa época. Era diferente, mas você vai perceber também que naquela época você era um pouquinho mais saudável, porque você não ficava tão sedentário. Hoje a gente tem tantos controles na mão que você não precisa, geralmente quando você vai comprar alguma coisa, você já procura se tem controle, né? Porque é muito mais prático. Mas parece que não, mas você vai ligar a TV como a gente fazia naquela época, e às vezes onde eu morava, por exemplo, eu passava mais tempo mexendo naquele seletorzinho para tentar achar o nível certo para que pudesse aparecer a imagem direito, porque sempre voltava, né? Ficava era uma época diferente, mas eu estava assistindo, daqui a pouco não, vou ter que ir lá de novo. E assim era a vida da gente. Isso causava menos sedentarismo. E o mais interessante é que a gente não tinha uma zona de conforto, né? Às vezes ameaçava chover a uma cidade de 40 quilômetros perto da minha casa, da minha cidade, já acabava a energia em casa. Era assim que funcionava a minha região. Então o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, hoje, nós estamos numa zona de conforto. E aí quando a gente fica muito confortável, Deus faz questão de dar um jeitinho de parar com esse conforto. Porque senão vai interromper o propósito que Ele tem na minha vida e na tua. É a maturidade. E aí tem vezes que esses momentos de saída da zona de conforto, elas às vezes são dolorosas. Mas Deus tem propósito com tudo isso, gente, para a vida da gente. O que conforta o crente, o que me conforta, e com certeza conforta você também, em momentos assim, primeiro que as nossas vidas estão escondidas em Deus, em Cristo, com Cristo em Deus, Colossenses 3,3, isso já dá um alívio, ufa, isso vai acabar em algum momento. E a segunda coisa é que Deus está no controle de tudo isso, Romanos 8,28, todas as coisas contribuem para o bem, Ele está no controle de tudo isso. Isso tem que nos confortar, nos encorajar a dar um passo a mais. Então, a solução, a saída para nós crentes em Jesus é o quê? Viver confiando nas promessas dEle. Porque Ele é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que disciplina, mas Ele está sempre com a gente ali. O texto que nós lemos agora, que eu acabei de ler agora há pouco, que vocês nos acompanharam, ele narra o momento em que Deus fala com o povo recém-liberto do Egito. E é interessante, fazem 3 meses que o povo sai dali, sai do Egito. Neste período, quando ele sai, Deus guiando o povo, dá o caminho mais longo, ao invés de cruzar, não, dá o caminho mais longo. Ele dá orientações a Moisés, ajuda o povo a atravessar o Mar Vermelho, até que eles chegam neste lugar aqui.
Relembrando um pouco este trajeto, os bastidores de tudo isso, nós vamos observar que, pelos textos de Êxodo, nós vemos a alegria do povo, pelo livramento do exército, porque eles não saíram de qualquer jeito, eles saíram com as malas cheias e de coisa boa. O Egito estava com tanta pressa que eles fossem embora, mas eles levaram muita coisa. E muita gente que estava no meio do povo do Egito, egípcios, foram junto com eles. Assim, vamos nessa leva que aqui está melhor que ficar aí no Egito. E a gente vê nessa caminhada toda, que nesse momento, a gente vê os cânticos de Moisés agradecendo, a dança de Miriam, das mulheres, sobre a vitória contra os egípcios, foi aquela festa. Mas a gente vê também nos bastidores, quando você pega o capítulo 16, ou seja, ali 75 dias depois da saída do Egito, o povo começa a murmurar. Tinha fome, aí eles se esquecem do livramento do Mar Vermelho, e o que vai na cabecinha deles? Lá no Egito tinha aquelas panelas, aquelas carnes boas. O coraçãozinho deles voltam para lá. De repente Deus dá o maná, depois dá carne para eles. Aí eles caminham um pouco mais. Quando eles caminham ali para o capítulo 17, quando eles estão no deserto de Sim, o que a gente percebe quando eles se acampam ao deserto de Redifim, que é um pouquinho antes, não tinha água. Era um deserto que você não via nada, água nenhuma. Só tinha pedra. O povo reclama de novo. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, fere a pedra ali. Saiu água. Agora um detalhe, gente, não saiu pouca água, porque quase 2 milhões de pessoas num deserto para beber água, fora os animais, para sair água de uma pedra. Só esse Deus poderoso mesmo, tão amoroso, que passa por cima da arrogância e da murmuração do povo, e deu muita água, gente, não é pouca água não, imagina. Eu fiquei pensando assim, Senhor, porque eu dei uma olhadinha, fui pesquisar o deserto, o negócio é feio demais, você não vê nada, e ali de uma pedra sai água, para alimentar quase 2 milhões de pessoas, fora os animais que tinham junto. Então foi muita água no meio do deserto, gente, só isso já era o suficiente para continuar confiando o resto da vida. Mas o que acontece que após isso, logo depois que eles estão bem redondinhos de beber água, um grupo de amalequitas os atacam. Aí, novamente, Deus usa o povo, Moisés separa os homens de guerra, eles vencem e atravessam. Até que no capítulo 19, eles chegam a este lugar ali no deserto do Monte Sinai, né? No Monte Sinai já é diferente, um lugar bonito, já tem um pouquinho de água para o povo ali, né? Um pouquinho é modesta parte minha, né? Que é muita gente para beber água, mas tinha o suficiente. Então o povo se acampa ali, naquele lugar, e aí Deus fala: Moisés, agora minha conversa é só com você, olho no olho, sobe aqui. E Moisés sobe até o monte. E é interessante que não era palácio onde Deus vai falar com esse povo, era no meio do deserto. E uma das coisas interessantes que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, é que eu acredito que Moisés, em muitos momentos, se ele pudesse deixar de liderar esse povo, eu acho que ele deixaria, porque esse povo era difícil de lidar, mas ele continua firme. Aí vem uma pergunta: pois é, pastor, talvez você, eu não sei, pastor, se eu aguentaria esse povo desse jeito não, eu não sei. Vocês já ouviram aqueles crentes que às vezes falam assim: eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso? Já ouviram crente sim? E às vezes Deus quer que você passe por isso, porque Ele quer mudar ali o teu jeitão de fazer as coisas, de lidar com as coisas. Então Ele faz isso. Você, eu não aguento com isso, né? Eu vou usar aqui a frase da minha mãe, da dona Zeni, né? Eu não dou conta. Ela nunca dá conta, mas sempre está dando conta. Mas ela nunca dá conta, mas sempre está dando conta. Então a gente começa a perceber que muitas vezes nós é que ficamos: não, eu não quero, eu não vou dar conta, não, isso não é para mim. Isso é para mim. Interessante que o que estimulava Moisés a continuar essa caminhada é porque antes dele chegar nesse monte, vocês lembram onde que foi a sarça ardente? Vocês lembram qual monte que foi? Foi o mesmo monte.
E Deus falou para ele, quando chama ele, que ele começa com aquela conversinha, aquela ladainha dele lá, né? Não, Deus, eu não sou, eu sou pesado de língua. E começa a dar aquele monte de desculpa. Aí depois que ele entendeu que não tinha como escapar, era com ele mesmo, então ele fala, não, Deus, eu estou aqui. Aí Deus fala, e depois quando você tirar o povo, você volta para cá, que é aqui que eu quero conversar com você de novo. A promessa agora se cumpriu. Por isso, queridos, as promessas do Senhor para mim e para você, elas sempre se cumprirão. Porque quem disse é o próprio Deus, não é homem nenhum. É por isso que nós devemos continuar nos desafios do dia a dia, e em vez de a gente ficar, não é assim, eu não dou conta, isso não é para mim, pergunta para Jesus, por que isso está acontecendo com você? É melhor isso, do que você ficar sempre dando um passo para trás, um passo para trás. Como um colega pastor que eu conheci, que o primeiro batismo dele, ele foi o primeiro a ser batizado de novo. Que o rapaz pediu para ele tirar foto, ele foi, vai para trás, ele foi indo, daqui a pouco foi ele que caiu dentro do batistério. Queridos, quando a gente começa a ir para trás demais, se duvidar a gente ganha até de caranguejo. Nós fomos convidados para ir à frente, confiando no Senhor. E Moisés agora toma posse daquilo que Deus falou para ele, lá em Êxodo 3,12, disse Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis-me neste monte. E aí nós temos Moisés conversando com Deus, usufruindo da promessa que Deus havia dado para ele. E gente, é assim que Deus faz com a gente. Ele não te mostra o caminho direito. As pedras nunca te explica direitinho. Ele só diz, vai que eu estou contigo. Aí a gente, muitas vezes, nós sem perceber, a gente acaba querendo mais ver o caminho do que usufruir da presença dele no caminho. Não, mas o senhor não pode só clarear um pouquinho a minha mente, só para eu saber onde que eu estou me metendo? Não. Eu estou contigo, é só isso que te interessa. O que você vai fazer, como você vai atravessar, se você vai atravessar banhado, se você vai atravessar cerca de arame farpado, né? Conhece, né? Não interessa, o que importa é, eu estou com você para atravessar isso, e é isso que eu e você temos que fazer. Nós fomos salvos, fomos libertos, e a nossa caminhada neste mundo, gente, a gente não tem que ter domínio das coisas, nós precisamos caminhar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque aí a gente vai dando os passos corretos. Mas é interessante que quando nós observamos no versículo 4, ele diz assim, olha, primeiro ele fala assim, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Nós vemos aqui Deus falando para Moisés, Moisés, ajuda o povo a lembrar o que aconteceu nesse período. Com que poder eu abri o mar vermelho, eu coloquei a coluna de nuvem de fogo, o símbolo da minha presença, que estabelece uma linha de defesa entre o povo de Faraó e o povo de Israel, até eles atravessarem. Deus fez justiça, porque eles eram injustiçados, e Deus fez justiça ao povo, e nessa justiça até os soberbos dos egípcios morreram afogados, e agora, aliás, descobriram que realmente é verdade. Quanto tempo depois, né? Agora acharam até roda de carroça no fundo do Mar Vermelho. Mas vocês precisavam ver isso para acreditar que foi Deus que fez? Mas por outro lado, melhor assim, agora está provado mais do que acharam até pedaço de bigas lá no fundo. Isso aí, Jesus maravilhoso. É assim que Deus faz. E o povo vai atravessando, passa por tudo isso, e aí a gente percebe o cuidado de Deus, que Deus fala assim, olha, o meu cuidado com vocês é semelhante a de uma águia. E é interessante a gente observar isso, o que Deus quis dizer com uma águia? E é fantástico a maneira como Deus trabalha isso, a maneira como Deus trabalha isso no meio do coração do povo. Quando nós observamos uma águia, é interessante, porque a águia é o seguinte, a águia ela faz, talvez vocês saibam até melhor do que eu para isso, né? Mas eu não sou o expert não, mas a águia sempre me fascinou. E a águia é o seguinte, ela faz o ninho, deixa bem arrumadinha, no lugar mais alto que ela puder, tem árvores até que caem do peso delas. E aí quando nascem os filhotes,
e já está num ponto que eles já estão madurinhos, já está na hora de aprender a voar, eles fazem o seguinte: e primeiro eles tiram todo o conforto, deixa só uns gravetos assim, que se você colocar, enrosca o pezinho. Aí ela pega e começa a ensiná-los a voar. Interessante que ela vai com a águia pega o seu filhote e solta. Algumas águias carregam um pouquinho nas asas e depois dão uma viradinha para a bichinha aprender. Mas ela sempre fica em volta, ela não abandona. Se vê que o filhotinho não vai dar conta na primeira pegada, ela traz de volta. Só que chega um momento que o filhote não tem mais escolha, porque se ele vai voltar para o ninho, não tem lugar mais para ele, aquele ninho já está desfeito. Algumas águias chegam a desmanchar o ninho. Quer dizer, o filhote não tem para onde voltar mais, agora daqui para frente, ou eu aprendo. E Deus fez exatamente isso com o povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel de uma fornalha, que entre aspas parecia um ninho de conforto, mas era uma fornalha. No ponto de vista de Deus, o Egito para o seu povo era uma fornalha ardente, de sofrimento. E aí a gente percebe que Deus fez exatamente isso com o povo. Ele pega o povo de Israel, traz, ao invés de cruzar, ele faz uma volta enorme, porque é nessa caminhada que eles vão aprendendo a depender. E aqueles que não quiserem seguir, já começam a desistir por ali mesmo. É nessas caminhadas que acontece aquele problema com Datã, que muita gente é engolida pela terra, porque nem todos que fugiram do Egito eram hebreus, como eu disse, eram egípcios. Mas o que é interessante em tudo isso, e que para nós é muito importante, é que Deus liberta o povo, mas Deus continua caminhando com o povo. Sabe por quê? Isso acontece comigo e com você. Nós somos libertados da escravidão do pecado, mas a nossa liberdade precisa ser acompanhada, porque nós temos que aprender. Da mesma forma que Deus fez Moisés atravessar o deserto, Deus faz comigo e com você nesse mundo. Não importa o deserto que você esteja, ou que talvez apareça por aí, continua olhando para Jesus, porque é Ele que vai te fazer atravessar. As promessas já existem para a tua vida, então não precisa ficar se preocupando não. Leia mais a Bíblia que você vai ver quantas promessas tem ali para você. Leia mais a Bíblia e você vai aprender, vai ver quantas coisas Jesus quer que você mude na sua vida para melhor servi-lo, para servir os propósitos dEle e não o meu e o seu. E aí quando nós observamos para isso, nós observamos que Deus está com o povo para levá-lo à maturidade, da mesma forma que Deus coloca asas à águia. Queridos, Deus tira muitas vezes nós da nossa zona de conforto, para a gente aprender a caminhar um pouco mais, porque senão a gente fica estabelecido ali e está bom demais, e aí não dá. Nós temos que estar abertos aos desafios que Deus coloca para a gente. O que nós observamos é que nesta liberdade, podemos colocar assim, o povo foi libertado de algo, do quê? Do Egito, que era um ninho, entre aspas, confortável. Mas quando somos libertados, assim como o povo foi libertado para algo, o quê? Cumprir o propósito de Deus nesse mundo. O povo de Israel foi colocado para representar Ele como Deus, para dar testemunho. Eu e você, salvos em Jesus Cristo, nós fomos libertos da escravidão do pecado, para servir aos propósitos do Senhor Jesus. E para servirmos os propósitos do Senhor Jesus, significa que nós não podemos ficar muito confortáveis. Essa que é a grande verdade. Ele quer que nós amadureçamos cada dia mais. Ele quer, por isso Ele permite situações para que a gente possa crescer, que no momento da tribulação a gente dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor ajuda. E daí quando a gente vence aquela situação, a gente deu um passo a mais na nossa vida fervorosa, na nossa vida de fé para o Senhor. Por isso que às vezes nós queremos, pastor, mas eu não aguento mais. Você aguenta sim.
Porque quando você fala que você não aguenta mais, isso não adianta muito, porque é Deus que vai saber. Ele nunca vai te dar uma coisa, algo mais difícil que você possa carregar. Então, saibamos, aprendamos com isso, né? Agora, um perigo eu estava pensando sobre essa questão de liberdade, e eu fiquei pensando uma coisa. Eu já conheci muitos amigos que receberam heranças grandiosas, dá até um pouquinho de inveja. Mas eu vi também que eles ficavam pobres rapidinho. E eu me lembro de um que falou assim: Ismael, agora eu vou poder comprar tudo que eu quero, agora eu tenho a minha liberdade, minha independência financeira. Durou pouco a independência financeira dele. Sabe por quê? Queridos, o problema não é só a liberdade, é saber o que fazer com ela. Às vezes nós queremos liberdade, e aí quando Deus nos liberta da escravidão do pecado, sabe o que a gente faz? A gente quer ser o nosso capataz agora. Aí é pior, porque nós nos entregamos aos nossos desejos e prazeres humanos, é aí que a gente se arrebenta. A gente tem que continuar na dependência de Deus e dizer: Deus, como o Senhor quer que eu faça isso agora? Que jeito o Senhor quer que eu faça isso? Como isso é importante? Então a gente precisa entender que nós fomos libertos, porém precisamos ser treinados por Deus para cumprir os propósitos dele. E para isso Ele vai permitir situações, primeiro, aparentemente desconfortáveis, mas que vai nos trazer músculos. Eu usei essa frase esses dias, eu gostei disso, usar músculos espirituais. Nossa fé vai ficar mais robusta. Queridos, Deus, quando Ele fala essa questão de águia, esse pequeno estágio que a águia faz com os seus filhotinhos, é tremendo, porque eu admiro aqueles voos rasantes de águias. E a águia mãe, quando ela treina os seus filhotes, solta os bichinhos ladeira lá para baixo, o desejo da águia é que o seu filhote aprenda a voar, aprenda a desfrutar daquelas correntes maravilhosas de ares, assim, e ele sentir a sensação da liberdade, e poder usar todas as habilidades que Deus deu para ele fazer aqueles voos rasantes e tudo mais, desfrutar daquilo que Deus tem para ele. E eu quero dizer para você, meu querido, você que entregou sua vida para Jesus, é exatamente isso que Ele quer. Ele permite desafios na sua vida, porque Ele quer que você desfrute cada dia mais, no meio dos desafios, Ele quer que você desfrute cada dia mais do poder dEle na sua vida, da bondade dEle na sua vida. É por isso que Ele permite esses negócios. Mas é um grande perigo, é que às vezes nós estamos tão confortáveis, que nós não queremos isso, e ao mesmo tempo estamos dizendo: Deus, tá bom assim, faz o seguinte, passa para o outro, né? Eu estou aqui sossegadinho, Senhor, coloca outro aí. Gente, não é isso. Aí sabe o que você faz? Você para de crescer espiritualmente, literalmente para de crescer. Conheci pessoas tão fervorosas, pessoas que desfrutavam da presença de Deus, e depois que começaram a ficar bom demais, a vida começou a ficar boa demais, eles começaram a ficar mais reclusos, a ponto até de um chegar um dia para mim, eu falei: queridão, todas as coisas contribuem para o bem. Eu falei: isso serve para você, não serve para mim. E foi exemplo de fé para a minha vida. Se eu não entender que os desafios que vêm para mim, não é para eu passar para o outro, é para eu enfrentar pela fé, eu vou atrofiar espiritualmente. E eu quero te dizer que é muito ruim ser atrofiado. É muito ruim. Então a gente precisa aproveitar isso. Por isso, quando Deus coloca ali: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, versículo 4, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Deus está dizendo: olha, Moisés, eu trouxe vocês para mim, agora eu quero fazer uma aliança com vocês, que é a aliança que Deus fez comigo e com você. Eu quero fazer uma aliança, e o que eu quero de vocês, do povo de Israel, é obediência. É isso que Deus faz conosco, Ele nos tira da escravidão do pecado. E aquele que vai a Ele jamais será lançado fora.
mas Ele faz uma aliança com a gente. E Ele quer governar a minha vida, Ele quer que eu dependa e desfrute da presença dEle, de tudo que Ele tem para mim. Ele fez uma aliança comigo, Ele fez uma aliança com o povo, e foi Deus que tomou a iniciativa, não foi o povo. Deus se apropria do povo. Quando você vê no versículo 5, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis a minha propriedade particular, a menina dos olhos. Queridos, é assim que Deus vê o seu povo, é assim que Deus me vê, que Deus vê você. Deus entende seus desafios, e Deus quer sempre te dar o melhor. E o que nós precisamos compreender é que para Deus, nós somos um povo especial, gente. Nós somos. Mas o que nós precisamos entender também, que o fato de sermos um povo especial, não quer dizer que nós não temos que fazer a nossa parte. Desfrutar da sua presença, obedecer os seus mandamentos em todas as áreas. Foi isso que Deus fez com o povo. Tirou da zona de conforto, que aparentemente parecia um conforto tremendo, mas era uma fornalha. Lembra que eu falei dos controlezinhos? Muita gente que fica economizando perna para tudo, geralmente fica um pouquinho diferente. Circulação já não funciona muito, né? Já fico com preguiça de dar uma voltinha. Esses dias alguém falou para mim assim: pastor, a panificadora, eu moro no meio da quadra, fica na esquina, eu vou de carro. Ah, é? Vocês estão pensando que não se cuida para você não cair nesse vício? Fique esperto. Gente, o negócio é assim. Deus sempre quer nos tirar da zona de conforto. Esteja aberto a isso, esteja aberto a isso, porque se a gente se recusar a esse agir de Deus em nossas vidas, nós não vamos experimentar, você não vai experimentar o amadurecimento espiritual, e aí gente, a gente não vai experimentar os privilégios que Deus tem para a gente, as responsabilidades que Ele coloca nas nossas mãos. Porque o ciclo da vida é esse, a gente precisa entender isso. A partir do momento que eu e você entregamos nossas vidas ao Senhor, nós precisamos entender que o cativeiro do pecado já acabou. O que mais me impressiona na atitude do povo de Israel é que em uma noite Deus tirou o povo de Israel do Egito. E levou mais de 40 anos para tirar o Egito do coração de Israel. Isso às vezes pode acontecer comigo e com você. A gente sempre querer desejar a zona de conforto quando Deus tem algo mais para a gente. Ele quer cada vez treinar-nos mais seus músculos. Ele quer fortalecer. Às vezes tem coisas que eu e você não compreendemos agora. Como o povo de Israel também não entendia muitas coisas naquela época. Mas mais tarde você vai compreender que as experiências que você passou diante desses desafios de lutas na sua vida, você vai perceber que procederam do amor de Deus pela sua vida. E a finalidade desses desafios é contribuir para a realização de elevados propósitos divinos para a sua vida. Se eu e você queremos ser instrumento de bênção na vida dos outros, queremos crescer mais, precisamos abrir mão. Eu não sei, eu nunca fui de fazer isso, mas ultimamente eu estou numa fase tão interessante, que eu vou ler uma poesia para vocês. É uma coisa de doido isso, gente. Isso é uma coisa que eu nunca fui desse jeito. Mas teve uma poesia que eu achei fantástica. E essa poesia, ela me levou a pensar, nossa Deus, às vezes a gente fica só pensando em pessoas para nos socorrer. Mas nós temos que pensar no socorro do Senhor, que é o Senhor que levanta pessoas para me socorrer. Não é o contrário. Olha só que interessante. Esse é de Denson Smith, é um norte-americano, ele tem umas poesias bacanas, mas agora ele já está na glória, festando lá já. Olha como ele coloca Deus na primeira pessoa, falando para mim e para você. Tomar até um golinho d'água, porque isso aqui o negócio é meio estranho.
Olha como ele fala, preste muita atenção nisso. É para mim, filho meu, que quero te trazer. Quem senão eu pode ser teu conforto seguro? Quem pode entrar no fundo, bem no fundo do teu ser e encher teu coração de toda a compaixão? Choras e lamentas porque teus entes queridos te decepcionaram. Não foram, infelizmente, de nenhum consolo para ti, porque falharam tanto. Perguntas, deixe-me responder, para que encontrasses teu verdadeiro consolo em mim. Quero trazer-te para mim e não para os outros. Por mais amados, queridos, belos ou melhores que sejam, somente em mim encontras consolo imutável. Só em mim há promessa de descanso. Filho amado, é para mim que quero te trazer. Não para um lugar qualquer. Os lugares como as pessoas podem te decepcionar, até que aprendas a beber de uma fonte superior. É para mim, meu filho, que quero te trazer. Ninguém, a não ser eu, pode satisfazer-te plenamente. E em meu coração há um profundo anseio de encontrar em ti os tesouros mais preciosos. É para mim mesmo, não para o meu serviço. Depois demonstrarei com toda certeza que posso transformar-te num canal de bênção e usar-te para levar a outros as riquezas do meu amor. É isso que Deus faz com a gente. E eu quero concluir essa mensagem dizendo exatamente isso. Não rejeite e não feche as portas para os desafios da tua vida. Não faz isso não. Mas pergunte para Jesus, por que isso está acontecendo? Eu sei que há muitos anos atrás, logo quando eu comecei minha caminhada cristã, existia algumas coisas do tipo assim, você nunca pode perguntar para Deus, nunca pode fazer pergunta para Deus. E o que eu mais vejo na Bíblia é pessoas perguntando para Deus. Queridos, a gente pergunta assim, Deus, eu não estou entendendo, por que eu estou passando por esse momento agora? O que o Senhor quer falar para mim? O que o Senhor quer com tudo isso? O que está havendo? Eu não estou conseguindo enxergar, o Senhor está mostrando algo para mim, eu não estou vendo. Então Deus, abre meus olhos, me ajuda a focar mais no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, do que qualquer outra coisa. Porque queridos, tudo isso passa, acaba. Mas a nossa experiência com Deus, as nossas experiências de fé com o Senhor, isso não acaba, isso são renovados a cada dia mais. Por isso eu quero dizer para você, assim como Moisés tirou o povo do Egito, e aí tomou posse da promessa que Deus falou, olha, você vai voltar aqui, ele voltou. Eu quero te dizer que o mais interessante, gente, não são os desafios e não são os desertos. É a tua companhia aí nesses lugares. Como é que você tem vivido com Jesus? Você é liberto em Cristo, amém, glória a Deus. Mas e diante dos desafios, como é que você está lidando com isso? Com as suas próprias armas, com o seu jeitão de ser, ou você está enfrentando cada desafio pela oração? E mesmo às vezes chorando, você ainda continua servindo a Jesus. Mesmo quando parece que as suas forças estão fracas, e a luta é grande, a dor é grande, mas você continua servindo a Jesus e está dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E é isso que é importante para a gente. E eu quero orar com você. Quero dizer para você o seguinte, você é alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer desfrutar de tudo isso, quero convidar você a vir à frente. Mas também quero fazer um outro convite, eu quero orar com você, que às vezes não está entendendo muito bem os desafios que você está passando, e você precisa mudar essa realidade da sua vida e não sabe como. Quero convidar você a vir à frente, que eu quero orar com você. Se há também alguém aqui com uma enfermidade, precisando da direção de Deus, convido você para vir aqui à frente também. Vamos orar, vamos falar sobre, vamos pôr aqui amém.
Vamos colocar isso diante do Senhor. Falei, Deus, eu quero ser diferente. Estou meio travando aqui as coisas. Não, eu quero mudança, eu quero entender o que está acontecendo, mas eu quero viver isso na minha vida. Eu quero experimentar isso do Senhor. E Deus vai fazer isso na sua vida, porque Deus faz isso. É isso que nós precisamos colocar diante do Senhor. Sabe, ao invés de, se você às vezes tem dito mais não para Deus diante dos desafios, está na hora de mudar esse cenário. Está na hora de você colocar, não, Deus, eu quero entender isso diferente, eu estou aqui, vamos mudar, me ajuda a usar a Tua palavra para confrontar os meus desafios pela fé. É isso que eu preciso, é isso que eu preciso. E Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso nas nossas vidas. E hoje, nesse momento, eu quero fazer algo diferente para você que está sentado aí, membro da nossa igreja. Quero que um de vocês saia daqui e abraça cada um desses irmãos aqui. Momento de acolhimento. Eu não vou nem indicar o nome, eu quero que você sentiu vontade, venha, abraça aí os irmãos, dá um abraço gostoso, já comprei o que eu quero orar aqui, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar junto com esse povo, eles precisam disso, né? Deus faz isso, gente, nós precisamos disso, de dar um abraço, de estarmos juntos. Precisamos sempre estar aqui, precisamos pedir isso ao Senhor. Isso é igreja, gente. Preciso de força, estamos aqui para caminhar junto, nós vamos caminhar junto nesse negócio, porque o Senhor é o mesmo. Deus eterno, eu quero te louvar e te exaltar pela tua presença com a gente aqui, te glorificar, porque o Senhor é o nosso único Deus. Assim como nós sabemos que o Senhor lhe tirou o povo do Egito, o Senhor também abriu o Mar Vermelho, o Senhor fez as defesas ali entre o povo e o povo de Faraó. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cumpre suas promessas, sabemos, ó Deus, que o seu amor é imensurável para conosco, e eu quero pedir ao Senhor, ministra nos nossos corações nesse momento. O Senhor conhece cada coraçãozinho, o Senhor conhece os pensamentos, os desafios, as preocupações, os medos. Ah, Deus querido, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja ministrando, fortalecendo, encorajando a cada um, dando sabedoria, discernimento e sabedoria para continuar vivendo nesse mundo, Senhor, glorificando o Teu nome, Te exaltando cada dia mais, porque, Senhor, nós existimos para a Tua glória. E neste momento, Senhor, é o momento onde nós nos achegamos ao Senhor, e eu Te peço, Senhor, ajuda-nos, revela para nós os Teus propósitos, fortaleça-nos, ó Deus. Se aqui no meio há alguém que às vezes está com a fé um pouco fraquinha, ah, Deus querido, fortalece, Senhor, cuida, Senhor, Tu és o Deus tremendo. Obrigado, Senhor, pela Tua ministração nas nossas vidas. Que cada uma dessas pessoas que vieram aqui possam voltar, Senhor, para os seus lares, alegres, visitados pelo Senhor e desfrutando da Tua presença, encorajados a enfrentar mais os dia a dia, porque é isso que o Senhor faz conosco. Nós devemos viver confiando no Senhor, confiando nas Tuas promessas, porque Tu és um Deus de amor, de graça e misericórdia e de paz. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro agradecido, Pai. Louvado e exaltado seja Seu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe cada um de vocês.